Olá, que bom mais uma vez ter a sua presença conosco neste canal de pregação. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, especialmente hoje, dia 12 de agosto, sexta-feira, último dia do nosso estudo do tema da esperança indestrutível. E hoje nós vamos ter um estudo adicional aqui daquilo que nós vimos durante a semana. E para introduzir esse estudo, eu queria fazer também uma pergunta para você. E a pergunta é: podemos ser agente de esperança quando experimentamos decepções nessa vida? Você acha que você consegue, mesmo assim, passando por dificuldades, provações, adversidades, você consegue comunicar esperança, ser um agente de esperança? Bem, para a gente responder essa pergunta, nós vamos dar uma olhada naquilo que a Ellen G. White, no livro Educação, na página 301, ela menciona sobre esse calor das provações, sobre essas dificuldades que talvez nós experimentemos eventualmente. Ela diz o seguinte: na experiência de todos surgem momentos de profundo desapontamento e de total desânimo. Dias em que a tristeza e a decepção aparece, e é difícil acreditar que Deus ainda é bondoso. É difícil acreditar que Deus ainda é um Deus benfeitor, é um Deus que cuida dos seus filhos. É difícil acreditar. E ela conclui dizendo: dias em que os problemas atormentam de tal maneira a nossa alma, até que a morte parece ser preferível do que a vida. Nossa, que citação forte, não é? Nessa citação, ela deixa muito claro que às vezes os filhos do nosso Pai Celestial, vivendo nesse planeta, ele experimenta assim, momentos difíceis, momentos de aflições e que às vezes é preferível, como ela mesma coloca aqui, a morte. No entanto, a despeito dessas dificuldades e desse cenário tão difícil que eventualmente nós passamos, ela conclui essa citação fazendo menção de algo muito especial e eu queria que você prestasse muita atenção agora. Ela diz assim, ó: é então que muitos perdem o apego a Deus nesse momento e são levados à escravidão da dúvida, à escravidão da incredulidade. Se pudéssemos nesses momentos discernir com o discernimento espiritual, olharmos atentamente, como ela diz aqui, com o olhar espiritual, o olhar da providência de Deus, nós viríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos. Nossa, esse essa citação, esse ensinamento desse texto realmente é de dar um nó na garganta, não é? É porque às vezes nós não temos uma visão ampla da situação. Porque é difícil enxergar todo o cenário quando a gente está passando pela prova. A gente não tem essa percepção do ensino, da disciplina. Às vezes nós só temos essa percepção quando passa toda a tormenta. Quando a noite escura passa, quando a dificuldade vai embora, aí a gente começa a enxergar com o olhar espiritual. É isso que muitas vezes nós percebemos, só percebemos depois quando passa toda a tribulação. Mas ela diz que nós devemos nos esforçar para firmar os nossos pés sobre um fundamento mais firme do que os montes eternos e termos uma fé inabalável que vai brotar do nosso ser. Esforcemo-nos para firmar os nossos pés sobre este fundamento. É a exortação dela. Precisamos nos esforçar para enxergar que há um propósito, que há uma finalidade, que há um desígnio em tudo aquilo que acontece com os filhos do nosso Pai. Aí então eu volto à pergunta que nós fizemos no início. Faz diferença em sua vida manter em mente a realidade da proximidade do Senhor? Faz muita diferença. Saber que o Senhor está aí conosco. Lembra do início da semana? O significado do nome de Deus? Aquele que está aí. Faz toda a diferença. Saber que temos um Deus aqui conosco. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, no nosso dia a dia. Ele está conosco. A grande diferença é que muitas vezes nós não estamos com Ele. Nós não estamos conectados com Ele. É como um casal que está dentro de casa, nas atividades, um para um canto, outro para outro ali, a mulher nos seus afazeres, o homem na sua correria.
Eles estão no mesmo ambiente, mas não estão conectados muitas vezes. Deus está sempre conosco. Mas a pergunta é, estou eu conectado com Ele? Isso faz toda a diferença. E eu quero encerrar citando, portanto, Salmo 34, 16 a 18, que assim fecha com chave de ouro essa linha de raciocínio. Ali nós temos a seguinte declaração: Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Esse é um texto que mostra mais uma vez que Deus está perto. E se Deus está perto, Ele age mesmo em meio à tempestade, Ele age para mostrar-nos o ensinamento daquela provação. Ele está sempre agindo, visando o nosso bem-estar, visando o melhor dos seus filhos. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira e que você tenha entendido que o Senhor está perto de você. E se Ele está perto, Ele vai agir. Vamos orar? Santo Pai, obrigado pelo texto sagrado da inspirada do Senhor Ellen G. White. Obrigado também pelo texto da Tua Santa Palavra no Salmo 34. Olhando para esses dois textos, nós percebemos que o Senhor está perto. Nós percebemos que, mesmo tendo dias que parece que a gente prefere mais a morte do que a vida, o Senhor está perto e se pudéssemos ter a percepção espiritual, nós enxergaríamos os anjos atuando para a nossa salvação. Ó Deus, nos faça enxergar com as lentes espirituais tudo aquilo que acontece em nossa volta. Para isso, nós temos que ter a cosmovisão bíblica dos teus ensinamentos, da tua palavra, olharmos sempre para tudo em nossa volta por um viés espiritual. E assim sendo, nós vamos ter então melhor discernimento para interpretar tudo e tomarmos decisões sábias ao teu lado, se preparando para a tua volta. Obrigado por esses ensinamentos, nos dê um ótimo final de semana e um excelente dia da preparação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ótima sexta-feira para você, nos vemos amanhã.